Então ouvimos para que ouça o que diz o Espírito de Deus. Olhando trechos das Escrituras, no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia Sagrada, mas tamanha importância porque ele fala do fim de todas as coisas, o que brevemente vai acontecer. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os que não foram achados escrito os seus nomes no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Os tempos que nós estamos vivendo, atuais, em que o ser humano deixou de crer no verdadeiro Deus para crer no Deus que se levantou em seus corações, principalmente quando o homem torna-se defensor da religião podre que ele tanto coabita, de princípios humanos relativo ao seu ego emocional, sentimental, e desvaloriza todo o princípio de Deus, porque o princípio de Deus é o que ordena o homem acerca das coisas que brevemente irá acontecer. E Deus, quando ele fala, ele não mente, não falha, porque Paulo disse que é impossível que Deus minta. Então Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, falou o profeta Moisés. Deus é Deus de palavra só. Ele é o único Deus que dá a palavra e cumpre sobre a sua palavra, porque Jeremias disse no seu livro, no capítulo 1, versículo 12, que Deus zela sobre a sua palavra para fazer-a cumprir. Então o ser humano está brincando, não está mais acreditando no que possa acontecer após a morte, porque pensa que o inferno é aqui na terra, por acreditar nas mentiras, nas fábulas dos homens e desses hereges que estão por aí afora. Jesus falou assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que falo como o Pai me tem dito. As palavras de Jesus é as mesmas palavras do Pai, porque tudo que Jesus falou foi Deus que mandou ele falar, porque Jesus é Deus, Deus é Jesus. O que é difícil entrar na mente da humanidade é que antes que houvesse dia, diz Deus, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse o dia, Jesus já era Jesus. Antes que o dia fosse dia, a noite fosse noite, os homens existissem na face da terra, Deus e Jesus é um só. A Bíblia diz lá pela boca do apóstolo João, na sua epístola, que ele diz que os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Jesus, Ele é Deus, na plenitude dos tempos, Ele veio para manifestar o nome de Deus que estava oculto aos homens, fez conhecer o que estava em oculto, mas os homens não quiseram se arrepender dos pecados, não quiseram ter uma vida de paz com Deus,
E Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Quem ouve as palavras de Jesus e pratica, assemelhá-lo-á, Jesus disse, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o que ouve as palavras de Jesus e despreza e não coloca em prática, ele assemelha o tal homem como o homem que edificou sua casa sobre a areia, e grande foi a sua queda, porque estava firmada na areia, estava firmada naquilo que não tinha fundamento. E todo construtor de qualquer local, aonde ele vai fazer uma obra, primeiro ele faz o alicerce, a base, a estrutura, para poder aquela casa ter um bom firmamento, porque senão, caso contrário, ele levanta ela, mas quando vem o primeiro vento, quando vem a primeira tempestade, quando vem o primeiro par de águas, ela cai, e grande é a queda. Jesus compara isso nas coisas materialistas, para que nós venhamos compreender as espirituais, porque assim somos nós. Se nós edificar nossa casa, a nossa vida, a nossa fé, o nosso modo de viver, nas coisas que são inúteis, nas coisas que são destrutíveis, nós iremos perecer eternamente. Crê no poder de Deus, crê no Evangelho, porque Paulo disse lá em 1 Coríntios no capítulo 2 e versículo 4, que a minha pregação e a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de Espírito. A pregação de Paulo, você via morto ressuscitar, você via paralítico sair andando, você via enfermos sendo curados, porque Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia obras extraordinárias. Foi Deus, pelo poder de Deus, que o morto volta à vida, pelo poder de Deus, que o vivo desce à sepultura. É tudo pelo poder de Deus, porque é Deus quem dá a vida e Deus que tira a vida. É Deus que assopra o fôlego de vida e é Deus que também pede de volta o fôlego de vida. Lá em Salmos está escrito que o pó retornará para a terra, mas o Espírito voltará a Deus que o deu. Certamente todos os homens vão ter que descer a sepultura, mas é esta a realidade que nós viemos trazer e confrontar o seu pensamento ao seu modo de viver. Depois da morte, para onde irá a sua alma? Depois da morte, para onde irá passar a sua alma, a eternidade? Porque Daniel deixou bem claro, no capítulo 12, versículo 2, que muitos dos que dormem no pó da terra, alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Jesus falou que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser. Quem crê em mim, Jesus falou, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia, na ressurreição dos justos. A ressurreição é um fato verídico, é um fato verdadeiro, que aconteceu em Cristo Jesus, porque Ele é a primícia dos que dormem, é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou em meus mortos, porque Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E isso deu certeza a todos os homens, para que não vivessem mais na vida profana, na vida ímpia, na vida devasta, na vida de imoralidade, de pecado, porque o que separa o homem de Deus é o pecado que faz separação entre vós e o vosso Deus. Mas Cristo Jesus, através do seu sangue, que tem poder para perdoar pecados, Ele nos aproxima de Deus, nos faz ter paz com Deus, nos faz crer em Deus, como diz a Escritura, porque a fé de Deus é um dom precioso, e só quem recebe esse dom tem a capacidade de crer que ele está crendo no verdadeiro Deus. Há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé. Crê no Evangelho, porque é o poder de Deus. Nós não viemos aqui apresentar para você filosofia humana, nós não viemos apresentar teologia humana e nem oratória humano. Nós viemos apresentar a você Jesus e o poder da sua ressurreição, porque se você crê, ainda que você morra, Ele ressuscitará na ressurreição dos justos. O nosso corpo vai ter que descer ao pó,
Mas bem-aventurado, disse Jesus, lá no livro de Apocalipse, os que não participarão, aliás, os que participarão da primeira ressurreição, porque estes não têm poder na segunda morte. Mas como eu li aqui em Apocalipse, no capítulo 20, Jesus falou, pela boca do apóstolo João, que mortos e grandes, pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, vai ser abertos os livros, e um desses livros que serão abertos, será o livro da consciência, os livros das obras que os homens fizeram aqui na terra, porque tudo que o homem fez, ele vai ter que dar conta a Deus. E Paulo falou que Cristo vai se assentar no tribunal, e vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, europeus e brasileiros, indígenas, vai julgar todo mundo. Ninguém vai passar desapercebido do tribunal de Cristo. O tribunal dos homens, segundo as suas leis, eles determinam sentenças capazes de colocar o homem 300 anos na prisão, 20 anos na prisão, 120 anos na prisão. É como se fosse uma eternidade. A realidade é que aquele homem tem a consciência plena, que vai ficar muitos tempos sem ver a família, sem ver os seus entes queridos, sem ver os seus filhos, sem ver o fruto da ação de suas mãos, pelo suor do seu rosto, sem acordar e ter a legalidade de andar para cima e para baixo. Vai ser restrito durante um período, mas a condenação é uma eternidade, que não é 120 anos, não é 20 anos, não é 300 anos, não é 1 milhão de anos, nem 1 trilhão de anos. É eternidade, é eternidade. Será um tempo em que as pessoas vão se lamentar eternamente, porque elas ouviram a mensagem da cruz, mas tiveram como loucura, escarneceram, zombaram, não quiseram saber e nem conhecer a esse Deus que nós estávamos pregando. Prover a Deus, salvar os crentes pela loucura da pregação. É o privilégio de Deus, é o dom de Deus ter dado Jesus e a salvação em Cristo Jesus, para que o homem não venha perecer eternamente. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação? Essa é a pregação de Jesus. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Porque aquele que procurar salvar a sua vida, perderá-a, e aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvar-se-á. A salvação só vem quando o homem reconhece Jesus por único Deus verdadeiro. Não existe senhora, não existe outro ser, só existe Jesus, o único Rei dos reis, Senhor dos senhores, campeão dos campeões, Senhor da glória e Senhor da terra. É Jesus. E a Bíblia diz que Paulo falou lá em Atos capítulo 17, que um Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nele nos movemos, e respiramos. Como alguns dos vossos poetas também disseram, somos também geração sua, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Porque Deus não tendo em conta os tempos da ignorância do homem, anuncia agora em todo lugar a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo pelo século dos séculos. Você não consegue ver por causa do pecado que você comete e pratica. Você não consegue ver Jesus porque você não tem fé nele, como diz a Escritura. A fé que você tem e diz ter no coração é uma fé morna, é uma fé comum,
mas a fé que vem de Deus é o dom que Deus deu para o homem, é um dos dons que Deus deu e atribuiu aos homens, para que crê no Jesus Cristo, no seu Filho, no seu primogênito. E Davi falou: sempre via o meu Senhor assentado à direita do meu Senhor. Davi sempre viu Deus, porque Davi teve um privilégio de Deus. No Velho Testamento, ainda debaixo da lei, Davi conseguiu ver Jesus à direita de Deus. E os fariseus interrogou Jesus: o senhor não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? Diz que Abraão te viu. Só consegue ver Jesus pela fé, não é pelas coisas que se vê, porque a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova das coisas que não se vê. A fé não é de todos, só quem tem fé. A fé te levará ao arrependimento. A fé que você tem, se você tivesse em Deus, verdadeiramente, como você subjuga no seu coração, de dobrar os seus joelhos e receber o perdão de Deus. Esta é a fé que Deus deu para o homem, de crer no perdão da cruz, no perdão de Jesus Cristo, do seu sangue que foi vertido na cruz. Porque Jesus não veio na terra foi passear, não. Jesus veio na terra não foi para andar de carro de luxo. Jesus não veio na terra para ficar passeando para lá e para cá. Ele veio pregar uma dura mensagem: arrependei-vos, porque é vindo até vós o reino dos céus. Se o homem não morrer para este mundo, dificilmente ele vai enxergar o reino de Deus, porque Jesus falou que necessário é morrer, necessário é nascer de novo, e só nasce de novo quando o homem morre para este mundo. O homem nasce duas vezes e morrerá uma, mas se o homem morrer duas vezes, ele ressuscitará uma só vez, que é a ressurreição para a vida eterna. Crer em Jesus Cristo enquanto é tempo, enquanto você está respirando, enquanto você está vivo, porque depois da morte, a Bíblia revela em Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte vem o juízo final, o juízo de Deus estabelecido pelo seu decreto sobre a sua palavra, porque Deus zela sobre a sua palavra para fazer-a cumprir. E se você morrer na mentira, se você morrer no engano, certamente você será condenado. Se você morrer na prostituição, fumando maconha, se prostituindo, ingerindo drogas, fumando e bebendo, você vai para o fogo eterno. Lá não tem água, lá não tem ar-condicionado, lá não existe recursos humanos para que venha saciar e livrar sua pele do calor eterno. Lá só vai haver tormentos. Lá no inferno, Jesus falou: o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui na terra, o esplendor do sol é tão quente que você consegue achar uma sombra, você consegue deitar debaixo do ar-condicionado, você consegue ser climatizado. Mas no inferno não tem nenhum recurso. Lá no inferno vai ter a sentença, a sua recompensa da desobediência que você teve para com seu Criador, para com Deus. Porque você não está sendo desobediente a mim, que estou pregando esta mensagem. Você está sendo desobediente a Jesus, porque Ele que nos mandou vir aqui. Porque se não fosse Ele ter nos mandado vir aqui, nós não estaríamos aqui pregando Ele. Quem crê nele tem a vida eterna, mas quem não crê nele já está condenado. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de João, e versículo 48, eu sou o pão da vida. Jesus falou, Ele é o pão da vida. E esse pão, ele sacia a sede do homem, da alma do homem, da fome que a alma do homem tem. Então se arrepende enquanto é tempo, porque nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, inspiração de Deus, dada a homens santos. E Paulo disse que toda a escritura, divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar o homem, para redarguir o homem e para corrigir o homem a ser perfeito, e para que o homem de Deus seja prudente e sóbrio.
procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eis que estou convosco, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Pedro disse que a glória do homem é como a erva que se seca, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A glória do homem vai se acabar. Você não viu que a glória de Michael Jackson acabou? De Chorão acabou? A glória desses homens acabaram. De Raul Seixas, de Elvis Presley, a glória desses homens acabaram, mas a glória de Cristo permanece de eternidade a eternidade. O seu domínio é um domínio eterno. Cristo Jesus, Ele morreu para nos dar a vida eterna. Ele não morreu numa cruz, não foi para te fazer famoso. Ele morreu na cruz, não foi para você achar que Ele veio aqui perder tempo, morrer em vão. A morte dele foi para nos trazer a paz com Deus e a reconciliação com Deus. Procura se arrepender, porque se naquele grande dia, quando Ele der ordem aos seus anjos e começar a abrir os livros, e um desses livros, o livro da vida, e Ele procurar por Beltrano, por Ciclano de tal, por fulano, e não achar o nome escrito no livro da vida, será jogado no lago de fogo e enxofre. O que é a segunda morte? É sem misericórdia, porque a misericórdia de Deus estava enquanto você tinha vida, porque a Bíblia diz em Provérbios 28, que o que encobre a sua transgressão não prosperará, mas os que confessam o seu pecado, a sua transgressão, alcançará de Deus misericórdia. Confesse o seu pecado, quando você dobra os seus joelhos para Jesus, porque Ele está te vendo, Ele está observando. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, que Ele tem seus olhos como chama de fogo e conhece as suas obras. Ele conhece. Não adianta você mentir para sua esposa, não adianta você dizer para o seu esposo que você vai para os trabalhos, sendo que você desviou o percurso e foi para um motel com o amante. Não adianta mentir para si mesmo e pensando que está mentindo para Deus, porque Deus está vendo as suas obras. O que você faz em oculto, Deus conhece, e será manifestado aos homens. Os escândalos vão de vir. Então haverá peste, fome e terremotos em vários lugares. São só os princípios das dores. Por isso que os sinais estão aqui, para poder provar que a Bíblia Sagrada é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Fora de Jesus não há verdade, fora de Jesus é engano, é ladroice, é mentira, e é paraísmo. Fora de Jesus é só para ludibriar a sua mente e enganar o seu coração. O mar vai ter que dar conta das almas que tragaram, o inferno vai ter que dar conta das almas que para lá foram, porque não vai ter que passar no inferno, vai passar no lago de fogo e enxofre, pior do que o inferno. A palavra de Deus não mente. Nós estamos aqui não mentindo para você, mas falando para você que depois da vida, depois da morte, vem a realidade da consequência do pecado, porque até para o pecado há salário. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Problema seu se você quer fumar maconha, problema seu se você quer viver no homossexualismo, problema é seu e Deus, mas você vai prestar conta com Jesus, não é com Maria, não é com Pedro, não é com Paulo, não é com Maomé, não é com Buda. Você vai prestar conta com Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor do céu e da terra. É com Ele que você vai ter que acertar suas contas. Mas a humanidade não está nem aí para essa pregação. Jesus falou: eu não julgo, porque eu não vim para o mundo julgar o mundo, mas se alguém ouve as minhas palavras e não pratica, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado essa há de julgar no último dia. O camarada não tem vergonha de andar
com um latinha de cerveja na mão, com um pedaço de cigarro de maconha na boca, não tem vergonha de sair rebolando como se fosse mulher, mas de andar com a Bíblia, sentem vergonha, negam a Deus, negam a Jesus. Jesus disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Porém, o que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Está negando a Jesus e pensa que está negando o homem que Jesus enviou. Por isso que nós não estamos preocupados pelo que você está pensando a respeito de nós, porque se nós estivéssemos preocupados, nem de casa eu saía para pregar o Evangelho, nem os irmãos saíam de casa para poder pregar o Evangelho, porque a humanidade odeia os crentes, tem raiva de crente, tem nojo de crente, mas os crentes ainda é o sal da terra, ainda é a luz do mundo. Os crentes ainda estão pregando a mensagem da cruz, que é loucura para os que estão no pecado, mas é só a trombeta de Deus soar nos céus, e você vai ver o fato eminente, a notícia soar de leste a oeste, de sul a norte, e vai falar: cadê os crentes, aqueles loucos, aqueles fanáticos por Jesus? Desapareceram. Mas glória a Deus quando esse dia chegar, porque Paulo disse: aquele que amar a vinda de Jesus será coroado com justiça de glória, com uma coroa de glória. Ao que vencer, Jesus falou: dar-te-ei a coroa da vida. Persevera na fé unânime todos os dias, porque não é aquele que é salvo que vai ser salvo no último dia, é aquele que perseverar na fé de Cristo. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma mentira, isso é uma heresia que os evangélicos sempre dizem. Uma vez salvo, sempre salvo. Salvo pela graça, e se perseverar na graça, na fé pela graça, será salvo. Mas se você não perseverar, você será condenado. Não existe outro nome pelos quais os homens serão salvos. Cristo Jesus é a pedra angular que os homens, que os edificadores rejeitaram, mas esta Deus fez pedra de esquina. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem crê em mim não será confundido. Jesus falou: observa os mandamentos de Deus, observa os estatutos e as suas leis, as suas ordenanças, para que tenhas vidas, para que tenha vida em abundância. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê na mensagem da cruz, porque é loucura para os que estão perecendo, mas para nós é poder de Deus. Hoje, mais uma vez, teve que ouvir esta mensagem. Jesus está enviando servos, ceifeiros em todo lugar, para dar testemunho que Ele está voltando. Em breve Ele voltará. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, porque não sabeis a que hora o vosso Senhor há de vir. Bem-aventurado é aquele servo que, quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim. Bem-aventurado é os que têm o nome escrito no livro da vida. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem por causa de mim, quando disserem todo mal contra vocês por causa de mim. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos de coração, porque eles herdarão também a terra. Bem-aventurados os que esperam Jesus. Glória a Deus, porque o nosso Senhor breve voltará. Amém? Busque ao Senhor. Jesus Cristo está voltando. Cristo está voltando. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se a luz resplandecer sobre ti e for luz, você conhecerá a verdade. Mas se a luz que resplandecer em ti for trevas, quão grandes trevas serão. Então, ore para a verdade, ouça a verdade, abre o coração para receber a verdade, porque não pode, fora da verdade, ouvir outra verdade. É a inversão dos homens,
é loucura dos homens, e os homens estão errando o caminho da verdade, porque estão acreditando